Reforço Betel, só a educação liberta. E vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Alexandre de Moraes interroga Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal em Brasília. O ex-presidente nega a acusação de ter tentado um golpe de Estado contra o presidente Lula após perder as eleições em 2022. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado-Maior, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. Diz que debateu possibilidades na Constituição para contestar o resultado das urnas. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Os outros réus apresentam suas versões no julgamento sobre a trama golpista. Durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cita críticas pela alta de impostos e diz que vai honrar compromissos como a elevação do Fundeb. Na Argentina, a Suprema Corte manda prender a ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção. Novos ataques russos deixam mortos e feridos na segunda maior cidade da Ucrânia. Dados de um instituto de pesquisa norueguês mostram que o ano de 2024 teve o maior número de conflitos no mundo em quase 80 anos. O uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental de jovens em todo o mundo. O Brasil vence o Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026. O Jornal Mundial está começando agora. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concluiu ontem os interrogatórios do julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro testemunhou e negou ter conspirado para a tomada de poder. Jair Bolsonaro negou qualquer participação em uma tentativa de golpe de Estado e afirmou que apenas avaliou dispositivos constitucionais após sua derrota eleitoral para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022. O ex-presidente foi interrogado nesta terça-feira em um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal. Só tem uma coisa a afirmar, a Vossa Excelência. Da minha parte, por parte de comandantes militares ou do Estado-Maior, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Bolsonaro foi interrogado por 2 horas pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o bolsonarismo considera um inimigo político. O líder de extrema-direita afirmou que considerou adotar medidas excepcionais nas últimas semanas de seu governo para conter manifestações de apoiadores após a derrota nas urnas e negou ter participado de uma minuta de golpe, como aponta a investigação. Sobre o ataque às sedes dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, o ex-presidente disse: Eu estava fora do Brasil. Graças a Deus, estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem forças armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. Isso não é golpe. Nunca fugi das 4 linhas da Constituição. Golpe, eu fico até arrepiado quando se fala que o Rio de Janeiro foi um golpe. Aquelas 1.500 pessoas, pobres coitados, que até foi levantada por uns que me antecederam agora há pouco aqui, sem ônibus, né, chegaram na região do setor militar urbano na madrugada de domingo. E o pessoal foi embora logo depois da baderna. E sobrou para quem estava acampado aqui. Quem realmente fez, foi embora. Agora... Bolsonaro é apontado pela Procuradoria-Geral da República como líder de uma organização criminosa para invalidar o resultado das eleições de outubro de 2022 e impedir a posse de Lula. O ex-presidente e outros 7 réus podem ser condenados a penas de até 40 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Espera-se que a sentença seja anunciada antes das eleições de 2026, nas quais Bolsonaro não poderá se candidatar por estar inelegível por disseminar desinformação a respeito do sistema eleitoral.
Ataques russos deixaram pelo menos 3 mortos e cerca de 60 feridos nesta quarta-feira em Kharkiv. O governo da Ucrânia informou ter recuperado os corpos de mais de 1.200 soldados em uma troca com a Rússia. Bombardeios russos deixaram mortos e dezenas de feridos, incluindo crianças, nesta quarta-feira em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O prefeito Igor Terekov publicou no Telegram que 17 ataques de drones inimigos foram realizados durante a noite em 2 distritos da cidade. A Rússia intensificou os bombardeios nas últimas semanas, apesar das tentativas de negociação do fim do conflito. A Ucrânia também prossegue com os ataques contra o território russo. As negociações diretas entre Kiev e Moscou, realizadas na Turquia no início de junho, terminaram sem grandes avanços. A Rússia rejeitou os apelos por um cessar-fogo incondicional e os dois lados concordaram apenas em libertar parte de seus prisioneiros. Uma grande troca de prisioneiros de guerra aconteceu na segunda e terça-feira, mas as partes não divulgaram o número de soldados repatriados. A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira que recuperou os corpos de 1.212 soldados mortos na frente de batalha, em uma das maiores operações do tipo desde a invasão iniciada por Moscou há mais de 3 anos. A Rússia informou que recebeu os corpos de 27 militares. Desde 1946, o mundo não registrava tantos conflitos. Os dados são de um levantamento de um instituto de pesquisa norueguês. O mundo registrou no ano passado o maior número de conflitos armados em quase 80 anos. Os dados são do Instituto de Pesquisas de Paz de Oslo, PRIO na sigla em inglês, que estabelece uma diferença entre os conflitos com participação estatal e aqueles entre atores não governamentais. Entre os que se encaixam como conflitos com a participação estatal, a organização lista 61 confrontos no mundo, distribuídos em 36 países, alguns deles abalados por vários enfrentamentos simultâneos. Do lado dos confrontos não estatais, o estudo cita 74, mas destaca que a América Latina foi a região com o maior número de mortes deste tipo, com quase 13 mil, 4 vezes a mais que na África e 74% do total mundial. Os conflitos que envolvem pelo menos um estado causaram cerca de 129 mil mortes, o 4º ano mais sangrento desde 1989. A África ainda é o continente com o maior número de confrontos estatais, com 28, seguida pela Ásia. O relatório faz um apelo para que países como Estados Unidos evitem que o mundo se torne ainda mais violento. A rede científica World Weather Attribution alertou nesta quarta-feira sobre o rápido derretimento do gelo na Groenlândia. A região foi atingida por uma onda de calor. O gelo derreteu 17 vezes mais rápido do que a média histórica entre 15 e 21 de maio na Groenlândia, consequência de uma onda de calor recorde que também afetou a Islândia. O alerta foi feito nesta terça-feira pela rede científica World Weather Attribution, a WWA. O calor do final de maio aumentou a taxa de derretimento da camada de gelo da Groenlândia, segundo uma análise preliminar, em um fator de 17. Isso significa que a contribuição da camada de gelo da Groenlândia para o aumento do nível do mar é maior do que seria sem essa onda de calor. Mas também, é claro, significa que há mais intrusão de água doce no Atlântico Norte. No leste da Groenlândia, o dia mais quente registrou um aumento da temperatura de 3,9 graus Celsius na comparação com a média do período pré-industrial. Neste estudo, observamos o calor extremo na Islândia e em partes da Groenlândia durante um período de 7 dias no final de maio. E embora uma onda de calor de cerca de 20 graus Celsius possa não parecer um evento extremo, pela experiência da maioria das pessoas ao redor do mundo, é um evento realmente importante para esta parte do mundo. Não apenas para os ecossistemas adaptados ao frio e para as pessoas que vivem lá, mas afeta o mundo inteiro de forma massiva. Na Islândia, a temperatura superou 26 graus Celsius em 15 de maio, algo que nunca havia sido registrado nesta ilha próxima do Ártico. No mês de maio, 94% das estações registraram novos recordes de temperatura, segundo o Instituto Meteorológico local. De acordo com a revista científica Nature, o Ártico aquece 4 vezes mais rápido do que o restante do mundo.
Para as comunidades indígenas da Groenlândia, o aumento das temperaturas e o degelo representam uma mudança nas condições tradicionais de caça e afetam as infraestruturas. Veja daqui a pouco, a Suprema Corte Argentina manda prender a ex-presidente Cristina Kirchner por corrupção. E o Brasil vence o Paraguai e se classifica para a Copa do Mundo de 2026. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou a fórmula de correção dos investimentos da educação básica aprovada no governo anterior. Apesar disso, afirmou que o setor não será atingido pelo pacote fiscal que será enviado ao Congresso. A reportagem é de Caio Teles. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que ouve falar muitas vezes de quartas medidas o governo já tomou no campo da arrecadação, ou seja, de aumentos de impostos. Durante a audiência pública da Câmara dos Deputados, ele acrescentou, porém, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva visa elevar tributos que atinjam a classe alta, corrigindo assim distorções, como forma também de manter políticas sociais. Ele citou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, cujo aumento da participação da União foi definida em 2021 pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, que vai representar entre 65 bilhões de reais e 70 bilhões de reais, a mais em despesas para o governo federal em 2026. Mudanças no Fundeb, que estavam nos estudos das áreas econômicas e de parlamentares para possíveis mudanças, não entraram até o momento no pacote oficial do governo apresentado aos parlamentares nos últimos dias para compensar e reverter o aumento de parte dos impostos sobre operações financeiras. Tem uma grande preocupação com a trajetória da dívida e com resolver essa questão do déficit público que se tornou dramático em 2015 com a crise política e ele não foi vencido até o presente momento da maneira mais adequada. Eu acredito que o arcabouço fiscal que Vossas Excelências aprovaram tem muitos méritos, mas ele não resolve todos os problemas. Ele é um bom desenho, ele é uma boa arquitetura. Ele, na minha opinião, se nós garantirmos a sua sustentabilidade no tempo, ele vai produzir os melhores efeitos para a economia brasileira, porque ele vai promover um ajuste não recessivo da economia, e o senhor sabe o quanto o Brasil precisa crescer para acomodar as pressões legítimas da sociedade brasileira. Então a maneira correta é você ir fazendo o ajuste, à medida que você vai abrindo com o crescimento espaço para melhorar a qualidade do gasto. A ideia era impedir o aumento dos repasses do governo ao fundo nos próximos anos. Nesta segunda-feira, o líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindenberg Farias, admitiu que esse tema ainda segue na alça de mira para eventuais mudanças. Nesta quarta-feira, o ministro Haddad admitiu, porém, que busca racionalizar o Fundeb. Abre aspas, temos de encontrar o caminho de mantê-lo forte, fecha aspas, acrescentou o ministro. A Suprema Corte da Argentina confirmou a condenação da ex-presidente Cristina Kirchner a 6 anos de prisão e inabilitação política perpétua por administração fraudulenta, segundo a decisão divulgada nesta terça-feira. A ex-presidente argentina Cristina Kirchner deverá cumprir uma pena de 6 anos de prisão e ficará inelegível politicamente de forma perpétua, após a Suprema Corte confirmar nesta terça sua condenação por administração fraudulenta. A ex-presidente, principal opositora do governo ultraliberal de Javier Milei, foi condenada em 2022 por corrupção, por pagamentos superfaturados e concessão de contratos para obras públicas na província de Santa Cruz durante sua presidência.
A ex-presidente acusou os procuradores e vários dos juízes de parcialidade no chamado caso Vialidad e apontou que o governo quer torná-la inelegível. A defesa de Kirchner pode solicitar à Justiça o direito de prisão domiciliar, já que a política tem mais de 70 anos. Caso seja concedida, ela poderá cumprir a pena em Buenos Aires ou em Santa Cruz, onde tem residência. Kirchner, presidente do Partido Justicialista, havia anunciado na semana passada que concorreria a uma vaga como deputada pela província de Buenos Aires. Se vencesse, obteria foro privilegiado. A decisão da Corte agora a exclui de qualquer cargo eletivo e obriga a oposição a repensar sua estratégia eleitoral diante das eleições legislativas nacionais de meio de mandato, que ocorrerão em outubro. O presidente americano Donald Trump assegurou ontem que os distúrbios que estão ocorrendo pelas batidas migratórias de seu governo em Los Angeles, para onde enviou milhares de soldados, buscam prolongar uma invasão estrangeira do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou nesta terça-feira que os distúrbios que estão ocorrendo pelas batidas migratórias de seu governo em Los Angeles, para onde enviou milhares de soldados, buscam, em suas palavras, prolongar uma invasão estrangeira do país. What you're witnessing in California is a full-blown assault on peace, on public order, and on national sovereignty carried out by rioters bearing foreign flags, with the aim of continuing a foreign invasion of our country. We're not going to let that happen. Trump criticou a presença de bandeiras estrangeiras nos protestos do condado de Los Angeles e afirmou que viu bandeiras americanas sendo queimadas durante os distúrbios. As autoridades da Califórnia condenaram a decisão de Trump de mobilizar 4.000 soldados da Guarda Nacional e cerca de 700 fuzileiros navais, apesar de as forças de segurança locais terem garantido que os protestos estavam sob controle e o acusaram de querer escalar a situação. Na segunda-feira, o estado da Califórnia processou Trump pela execução da ordem, alegando que ele abusou de sua autoridade e violou a 10ª emenda da Constituição. O uso excessivo das redes sociais tem contribuído para a piora da saúde mental de jovens em todo o mundo. É o que revela um estudo publicado hoje. Um relatório do Grupo de Defesa dos Direitos da Criança Kids Rights, divulgado nesta quarta-feira, revela que a crise de saúde mental entre jovens em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. Pesquisas da organização com sede em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que 1 em cada 7 crianças e adolescentes entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. O Kids Rights Index é um relatório anual produzido pela organização que avalia o compromisso de 194 países com os direitos dos mais jovens. Na edição deste ano, a Fundação identifica uma correlação perturbadora entre a deterioração da saúde mental das crianças e o que descreve como o uso problemático das redes sociais. Também foi observada uma correlação entre o consumo excessivo de conteúdo na internet e tentativas de suicídio. Apesar do alerta, o documento afirma que restrições rígidas, como a decisão da Austrália de proibir o acesso de menores de 16 anos, também não são a melhor solução, já que podem restringir os direitos civis e políticos das crianças, entre eles o acesso à informação. Agora uma notícia inusitada. Um jovem desmaiou no próprio casamento após a noiva chegar no altar no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Elisiane Victória conta na reportagem. Jovem desmaia no seu próprio casamento, após a noiva chegar no altar. E o vídeo viraliza. O noivo não aguentou a emoção de ver a amada chegando no altar e desmaiou na própria cerimônia de casamento, em Salete, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. De 25 anos, estava de mãos dadas com a sua amada, Pamela, quando caiu no chão e foi socorrido por convidados. A cena foi registrada em um vídeo e logo compartilhada nas redes sociais e anda viralizando. Uma das publicações tinha mais de 5,4 milhões de visualizações na noite de terça-feira, dia 9. A situação ocorreu depois da noiva entrar e o pastor começar a falar. A cerimônia ocorreu no último sábado, dia 7. O vídeo repercutiu em redes sociais. Mostra que o pastor e os convidados correm em direção ao noivo,
ao vê-lo cair de costas, desacordado. Ele foi socorrido por um amigo que era médico. A cerimônia ainda pode ser concluída, diz o jovem. Para viver e para ser feliz. E essa foi a matéria de Elis para o Jornal Mundial. Que situação, né? Pois é. Deve ter sido a emoção do momento. O Brasil venceu o Paraguai na noite de terça-feira e se classificou para a Copa do Mundo de 2026. A partida foi a primeira disputada em solo brasileiro desde que o técnico italiano Carlo Ancelotti assumiu o comando da seleção. O Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Paraguai por 1-0 na terça-feira em São Paulo, pela 16ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Esta foi a primeira vitória desde que Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da equipe. Estamos muito contentes por la calificación, por el partido. Estamos muito felizes com a classificação, com a partida. Obviamente, temos que trabalhar duro. Temos um ano para ir bem. Foi muito importante fechar a classificação com essas duas partidas. Conseguimos isso com uma boa atuação. Acho que a torcida está feliz. Por uma boa atuação, creio que a torcida está contenta da atuação. A seleção canarinho garantiu a vaga no torneio que vai ser disputado nos Estados Unidos, México e Canadá no ano que vem, graças a um gol de Vinícius Júnior. O Brasil chegou assim aos 25 pontos, garantindo sua vaga na Copa do Mundo e se tornando o segundo país da região a se classificar, atrás da campeã mundial Argentina. 5 dias depois de estrear com um empate em 0-0 contra o Equador, Ancelotti conquistou a primeira vitória com a seleção no primeiro jogo disputado em casa. Parabéns ao Brasil, né? Sim, merecido. Nós queremos agradecer aos meninos, né, que durante essas 2 semanas, primeiro a Vitória substituiu a Alice e em seguida o João Pedro me substituiu aqui no JM. Agora nós estamos de volta. Alice, é um prazer estar com você novamente, né? E também já aproveito para agradecer a cada um de vocês, telespectadores, por nós chegarmos aos 400 inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Isso só mostra o quanto nós lutamos, o quanto vocês reconhecem o nosso esforço para que nós possamos trazer cada vez mais as informações do Brasil e do mundo, né, de uma forma com prestação de serviço, de uma forma verdadeira e sem fake news. Então a gente tem todo um trabalho, toda uma estrutura para poder justamente trazer as informações para cada um de vocês. E, como já diz o nosso lema, o nosso prazer é informar a cada um. Também quero agradecer a cada um de vocês pelo reconhecimento, né, pelo nosso trabalho. E aos que gostam, né, muita gente elogia o nosso trabalho. Muito obrigada a cada um de vocês. Novos projetos estão por vir, mas isso aí a gente vai revelar mais para frente. Vocês vão ver aí. Nós avisamos que o Jornal Mundial também será gravado só hoje e na sexta-feira, não terá no sábado devido a um compromisso dos meninos, e eles vão apresentar na sexta-feira, então, né, nós retornamos na próxima semana normalmente nos dias de quarta, sexta e sábado, até que a gente se organize mais para poder gravar mais dias, mas vai dar certo. O Jornal Mundial de hoje termina por aqui. Para você rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite. Amanhã você acompanha mais notícias no Boa Tarde Mundo, às 13 horas, com Caio Tex. Boa noite e até breve. Jornal Mundial é patrocinado por deputado estadual Sérgio Aguiar, mais Ceará, mais desenvolvimento. Reforço Betel, só a educação liberta. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães.